Olá, alunos! Vamos começar a videoaula da semana 18. Nesta semana, nós vamos fazer uma leitura, a leitura 2, O Beijo da Palavrinha. Na leitura 1, você lê uma história contada com imagens e palavras, um texto verbo-visual, ou seja, uma linguagem mista. Esta é uma imagem do texto que nós vamos ler. Você acha que é possível contar uma história ou parte dela de outras formas e usando outros tipos de linguagem? Claro que sim, né? Nós vimos que um texto pode ser contado de forma oral, usando só palavras, usando só imagens, usando imagens e palavras. Então, tem várias formas de se contar um texto. O título do conto que vamos ler é O Beijo da Palavrinha. Para você, as palavras beijam? Por que será que o autor colocou o título O Beijo da Palavrinha? Pelo título, o que você espera que aconteça neste conto? Vamos então à nossa leitura 2. O Beijo da Palavrinha. Era uma vez uma menina que nunca vira o mar. Chamava-se Maria Poeirinha. Ela e a sua família eram pobres, viviam numa aldeia tão interior que acreditavam que o rio que ali passava não tinha nem fim nem foz. Poeirinha já ganhara um irmão, o Zeca Zonzo, que era desprovido de juízo. Cabeça sempre no ar, as ideias lhe voavam como balões em final de festa. Na miséria em que viviam, nada destoava. Até Poeirinha tinha sonhos pequenos, mais de areia do que castelos. Às vezes sonhava que ela se convertia em rio e seguia com passo lento, como a princesa de um distante livro, arrastando seu manto feito de redemoinhos, remendos e retalhos. Mas depressa ela saía do sonho, pois seus pés descalços escaldavam na areia quente, e o rio secava engolido pelo chão. Um certo dia, chegou à aldeia o tio Jaime litorâneo, que achou grave que seus familiares nunca tivessem conhecido os azuis do mar, que a ele o mar lhe havia aberto a porta para o infinito. Podia continuar pobre, mas havia do outro lado do horizonte uma luz que fazia a espera valer a pena. Deste lado do mundo faltava essa luz, que nasce não do sol, mas das águas profundas. A fome, a solidão, a palermice do Zeca, tudo isso o tio atribuía a uma única carência, a falta de maresia. Há coisas que se podem fazer pela metade, mas enfrentar o mar pede a nossa alma toda inteira. Era o que dizia Jaime. Quem nunca viu o mar não sabe o que é chorar. Certa vez a menina adoeceu gravemente. Num instante ela ficou vizinha da morte. O tio não teve dúvida, teriam que a levar à costa. Para que se curasse, disse ele, para que ela renascesse tomando conta daquelas praias de areia e onda e descobrisse outras praias dentro dela. Mas o mar cura assim tão de verdade? Vocês não entendem, respondia ele. Não há tempo a perder. Metam a menina no barco, que a corrente a leva em Salvador a viagem. Contudo, a menina estava tão fraca que a viagem se tornou impossível. Todos se aproximavam da cabeceira e ali ficavam sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. A mãe pegou nas mãos da menina e entoou as velhas melodias de embalar. Em vão. A menina apenas ganhava palidez e o seu respirar era o de um fatigado passarinho. Já se preparavam as finais despedidas quando o irmão, Zeca Zonzo, trouxe um papel e uma caneta. Vou lhe mostrar o mar, maninha. Todos pensaram que ele iria desenhar o oceano, que iria azular o papel e no meio da cor iria pintar uns peixes. E o sol em cima, como vela em bolo de aniversário. Mas não. Zonzo apenas rabiscou com letra gorda a palavra mar. Apenas isso. A palavra inteira e por extenso.
O menino ficou olhando para a folha, parecendo que não entendia o que ele mesmo escrevera. Antes mesmo que ele dissesse alguma coisa, a irmã murmurou em débil suspiro: "Não vale a pena, Mano Zonzo. Eu já não distingo letra. A luz ficou cansada, tão cansada que já não se consegue levantar." "Não importa, Poeirinha. Eu lhe conduzo o dedo por cima do meu." Os pais chamaram o moço à razão. Ele que poupasse a irmã daquela tontice e que a deixasse apenas respirar. Mas Zeca Zonzo fingiu não escutar. Ele tomou na sua mão os dedos magritos de Maria Poeirinha e os guiou por cima dos traços que desenhara. "Vês esta letra, Poeirinha? Estou tocando sombras, só." Zeca Zonzo levantou o dedo da irmã e soprou neles, como se corrigisse algum defeito e os ensinasse a decifrar a lisa brancura do papel. "Experimente outra vez, mana, com toda a atenção. Agora já está sentindo?" "Sim, o meu dedo já está a espreitar." "E que letra é?" "É um M." E sorriram os dois perante o espanto dos presentes, como se descobrissem algo que ninguém mais sabia, e não havia motivo para tanto espanto, pois a letra M é feita de quê? É feita de vagas, líquidas, linhas que sobem e descem. E Poeirinha passou o dedo a contornar as concavidades da letrinha. "É isso, manito. Essa letra é feita por ondas. Eu já as vi no rio. E essa outra letrinha? Essa que vem a seguir? Essa a seguir é um A. É uma ave, uma gaivota pousada nela própria, enrodilhada perante a brisa fria." Em volta, todos se haviam calado. Os dois, em coro, decidiram não tocar mais na letra, para não espantar o pássaro que havia nela. "E a seguinte letrinha?" "É uma letra tirada da pedra. É o R da rocha." E os dedos da menina magoaram-se no R duro, rugoso, com suas ásperas arestas. O tio Jaime litorâneo, lágrimas espreitando nos olhos, disse: "Calem-se todos. Já se escuta o marulhar." Então, do leito de Maria Poeirinha, se ergueu a gaivota branca, como se fosse um lençol agitado pelo vento. Era Maria Poeira que se erguia? Era um simples redemoinho de areia branca? Ou era ela seguindo no rio, debaixo do manto feito de redemoinhos, remendos e retalhos? Ainda hoje, tantos anos passados, Zeca Zonzo, apontando o rosto de sua irmã na fotografia, clama e reclama: "Eis minha mana Poeirinha, que foi beijada pelo mar e se afogou numa palavrinha." O autor desse conto é Mia Couto. Mia Couto é como é conhecido o escritor Antônio Emílio Leite Couto. Ele nasceu em Moçambique e mora lá até hoje. É autor de contos, romances, poemas. Seu livro mais conhecido é A Terra Sonâmbula, que é considerado um dos melhores livros africanos do século XX. Vamos refletir um pouco. As perguntas que serão feitas a seguir não precisam ser copiadas ou anotadas no caderno, certo? São perguntas para você refletir, pensar na resposta. Se estiver assistindo a videoaula com outra pessoa, converse, troque ideias sobre as perguntas. No conto, há uma sequência de fatos que envolvem alguns personagens. Qual é o assunto do conto? O conto fala sobre o quê? Conta a história de quem? A história tem, dentre os personagens, a Maria Poeirinha. Você acha que ela pode ser considerada um personagem principal ou secundário? Onde acontecem os fatos narrados? Em que local? Que sentimentos e significados o personagem atribui ao mar? O texto que acabamos de ler é um conto. Mas o que é um conto?
Conto é um texto narrativo, ou seja, uma história. Esse gênero textual é bastante conhecido. Lembra dos contos de fada? Branca de Neve, Os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho. O conto é uma história que se desenvolve em torno de uma complicação, um problema, que vai ser solucionado no final. Veja quais são as partes do conto. O conto tem uma situação inicial, que é o início da história, situa o leitor. Tem a complicação, que é o problema, o que acontece que tem que ser resolvido. Tem o desenvolvimento, que é todo o processo, as tentativas de resolver essa complicação, as dificuldades que aparecem depois. E o desfecho, ou situação final, que é o final da história. Veja bem, a intenção principal do conto é entreter, divertir, emocionar o leitor e fazê-lo refletir sobre alguma questão. A organização do conto, ela tem uma sequência, situação inicial, complicação, outras ações e o desfecho. Essas outras ações nós vimos como desenvolvimento. Personagens, nós temos o personagem principal e personagens secundários. Há a presença de um conflito. O texto pode ser narrado em primeira ou em terceira pessoa, ou seja, o narrador pode estar contando a própria história ou o narrador pode estar contando a história de uma outra pessoa. Pode conter discurso direto e indireto. O uso de palavras e expressões que indicam espaço e passagem de tempo. A linguagem do conto ela é adequada aos personagens e aos leitores. Usa também a linguagem figurada. Lembram? Nós vimos a metáfora, a comparação, os ditos populares, as expressões idiomáticas. Todas essas formas usam a linguagem figurada. Você quer saber mais sobre esse assunto? Na pasta Aprenda Mais você encontra vídeos e arquivos em PDF que tem mais informações. Acesse lá e aprenda mais. Tchau, pessoal! Não deixem de fazer o questionário.